No jantar, meu sobrinho encarou meu filho de 7 anos e disse: Só os netos de verdade da vovó têm permissão para comer primeiro. Ninguém abriu a boca. Minha mãe ainda achou graça. Eu só consegui pegar a mão do meu filho, levantar da mesa e ir embora. Mais tarde, meu pai mandou mensagem. Já pode começar a pagar o aluguel. Respondi sem pensar 2 vezes. Então comecem vocês também. E o grupo da família pegou fogo. Minha mãe estava animada demais com o jantar, meu irmão quieto demais, e minha cunhada não desgrudava o olho do celular, mas eu insisti em ir. Meu filho queria mostrar o tênis novo do Homem de Ferro que acendia as luzinhas quando ele andava. Ele estava tão empolgado, pulando pela sala, rindo alto, mostrando para todo mundo que o sapato brilhava. Meu sobrinho olhou para ele de cima a baixo com um olhar que eu conheço bem, aquele tipo de inveja disfarçada de brincadeira. Eu tentei ignorar, fingir que era coisa de criança. Mas na hora do jantar, ele soltou o veneno. Encarou meu filho e disse, com a boca cheia de arroz: Só os netos de verdade da vovó têm permissão para comer primeiro. Silêncio. Ninguém abriu a boca. Minha mãe riu. Achou graça como se fosse só uma piada. Eu senti o rosto queimar. Meu filho, de 7 anos, baixou os olhos e empurrou o prato para longe. Ele não entendeu completamente o que aquilo significava, mas sentiu. E isso doeu em mim de um jeito que eu não consigo explicar. Peguei a mão dele, levantei da mesa e saí. Ninguém tentou nos parar. Mais tarde, quando cheguei em casa, meu celular vibrou. Era meu pai. Já pode começar a pagar o aluguel. Li aquela mensagem umas 3 vezes. Respondi sem pensar 2 vezes. Então comecem vocês também. E foi o suficiente para o grupo da família pegar fogo. As mensagens começaram a pipocar. Umas me chamando de ingrata, outras dizendo que eu sempre fui dramática. Meu irmão mandou um texto enorme, dizendo que eu devia respeitar quem me acolheu, mesmo depois de errar tanto. Eu só conseguia pensar no olhar do meu filho naquela mesa. Na manhã seguinte, acordei com mais de 100 mensagens. Meu pai não respondeu mais, mas minha mãe mandou um áudio longo, cheio de pausas, como se estivesse cansada até de brigar. Disse que eu sempre escolhia o caminho errado, que ninguém aguenta mais minhas cenas. Ela ainda teve coragem de dizer que meu filho precisa aprender o lugar dele. Fiquei olhando para o telefone com a sensação de ter levado um soco. Lugar dele? Que lugar é esse que ela acha que ele tem? Meu filho dormia no sofá, abraçado ao tênis do Homem de Ferro. A luzinha piscava fraca, quase acabando a pilha. Senti um nó na garganta. Ele não merecia isso. Nenhuma criança merece ser tratada como lembrança de um erro. Faz 7 anos que crio ele sozinha. O pai dele sumiu antes mesmo de eu descobrir que estava grávida. E quando contei para minha família, meu pai ficou em silêncio, minha mãe chorou, e meu irmão foi o primeiro a dizer: Isso vai envergonhar todo mundo. Desde então, as coisas nunca mais foram as mesmas. Eles dizem que me ajudaram, deixando eu e meu filho morarmos na antiga casa da minha avó, mas nunca me deixaram esquecer disso. Cada vez que algo dava errado, vinha a mesma frase: Lembre que você só está aí porque a gente teve pena. Naquela manhã, eu percebi que a pena deles tinha prazo, e ele tinha acabado. Peguei o celular e abri o grupo da família. As últimas mensagens ainda estavam lá. Meu irmão dizendo que eu devia crescer, minha cunhada mandando risadinhas, e minha mãe curtindo tudo em silêncio. Respirei fundo e escrevi: Podem ficar tranquilos. Eu e o neto de mentira estamos saindo daqui. Apaguei o número do meu pai logo depois. Não por raiva, por cansaço. Peguei 2 malas pequenas, as roupas mais importantes e aquele tênis do Homem de Ferro que ele tanto amava. Quando meu filho acordou, só perguntou se a gente ia viajar. Eu menti e disse que sim. Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, eu também. Não tinha um plano. Só sabia que não podia mais ficar lá. Peguei o carro velho que ainda funcionava e dirigi sem destino, com meu filho cantando baixinho no banco de trás. A cada quilômetro que eu me afastava daquela casa, sentia o peito aliviar um pouco e o medo aumentar. Paramos num motel barato na beira da estrada. Enquanto ele brincava com o controle remoto da TV, eu abri o aplicativo do banco e encarei o saldo. Dava para uma semana, no máximo. Depois disso, eu não fazia ideia. Meu filho veio correndo, mostrou que o tênis ainda acendia e disse: Olha, mamãe, ainda funciona. Eu sorri, mesmo com o estômago apertado. Aquela luzinha boba era tudo o que a gente tinha de bonito naquele momento. Tentei dormir, mas passei a noite pensando. Meu pai sempre usou o dinheiro para me controlar. Quando engravidei, ele disse que ia me sustentar até eu aprender a ser gente. E eu aceitei. Aceitei porque estava com medo, porque achei que precisava. Mas agora eu via que ele nunca quis ajudar. Quis que eu me sentisse em dívida. Na manhã seguinte, decidi voltar para a cidade, mas não para a casa deles. Fui até a parte mais simples de town, onde os aluguéis eram baixos.
Encontrei uma placa escrita: quarto para alugar, entrada separada. Bati palmas. Uma senhora chamada Mrs. Parker apareceu. Ela parecia cansada, mas tinha um olhar bom. Perguntou se eu tinha filhos, e quando viu meu menino atrás de mim, sorriu. Disse que podia nos deixar ficar ali até o fim do mês, enquanto eu procurava emprego. Agradeci como se ela tivesse me dado o mundo. O lugar era pequeno, com cheiro de tinta velha e piso frio, mas era nosso. Sem olhares de julgamento. Sem risadinhas. Sem ninguém dizendo que meu filho não era neto de verdade. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei olhando para ele. Pensei em tudo que abri mão, em tudo que ainda viria. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente de medo. Senti força. Mas o alívio durou pouco. No dia seguinte, quando acordei, meu celular estava cheio de notificações. Meu irmão tinha postado no grupo da família: alguém viu onde a Santa Rebelde foi parar? Parece que sumiu com o carro do pai. Eles não tinham ideia de que eu via tudo de longe, mesmo depois de sair. E quando li a última mensagem da minha mãe, ela vai se arrepender de nos desafiar. Eu percebi que aquela história ainda estava longe de acabar. Os primeiros dias naquele quarto foram um caos disfarçado de calma. Meu filho achava que era uma aventura. Dizia que era legal morar num lugar novo. E passava as tardes brincando no quintal com o tênis do Homem de Ferro piscando entre as folhas secas. Eu tentava não chorar na frente dele, mas às vezes o fazia escondida, no banheiro, com a torneira aberta para disfarçar o som. Procurei emprego em todo canto. Padarias, mercados, lavanderias. Ninguém queria alguém que ficou 7 anos fora do mercado. Numa dessas manhãs, parei para tomar café num lugar pequeno, e a garçonete, uma moça chamada Lily, percebeu meu desespero. Ela disse que o gerente estava precisando de alguém para ajudar nas entregas e perguntou se eu tinha carro. Respondi que sim, mesmo sabendo que o carro era do meu pai. E foi aí que o medo voltou a me morder por dentro. Passei o resto do dia esperando que ele aparecesse na porta da Mrs. Parker para tomar o carro de volta, mas ele não veio. Veio outra coisa. Uma mensagem curta da minha cunhada. Seu pai mandou te avisar que o carro está no nome dele. Cuide para não dar problema. Aquilo soava como uma ameaça, e eu sabia. Eles não iam descansar enquanto eu não me curvasse de novo. Mas algo em mim tinha mudado. Talvez fosse o jeito que meu filho dormia tranquilo mesmo com tudo desmoronando. Ou talvez fosse o simples fato de que eu finalmente estava cansada de ter medo. Naquela noite, comecei a trabalhar no café. Lily me ajudou com o uniforme e me ensinou o básico. No primeiro pagamento, comprei um caderno para o meu filho e escrevi na capa: Nosso começo. Ele desenhou o Homem de Ferro na primeira página e disse que aquele era o herói que nunca deixa ninguém mandar nele. Fiquei sem fala, mas a tranquilidade durou pouco. 2 semanas depois, enquanto eu limpava as mesas no fim do expediente, um homem entrou e perguntou se eu era a filha do Sr. Dawson. Congelou o sangue nas minhas veias. Eu confirmei, com a voz trêmula. Ele disse que trabalhava com meu pai há muitos anos e precisava me entregar algo. Era um envelope amassado, com meu nome escrito à mão. Dentro, havia uma folha de caderno com uma única frase: Você acha mesmo que pode sair sem pagar pelo que fez? Não tinha assinatura. Mas eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Era a do meu pai. Fiquei com o envelope nas mãos por longos minutos, sem conseguir respirar direito. O papel tremia entre meus dedos. Eu sabia exatamente o que ele estava cobrando, e o que ele nunca teve coragem de dizer em voz alta. Anos atrás, quando eu ainda morava com eles, minha mãe vivia dizendo que eu devia agradecer por tudo que meu pai fez. Mas o que ninguém sabia é o quanto ele usava isso para me prender. Cada favor, cada ajuda, vinha com uma culpa embutida, e eu carregava essa culpa como se fosse uma dívida eterna. O pelo que fez na mensagem não era sobre dinheiro, era sobre vergonha. A vergonha de ter engravidado aos 22, de um homem que eles diziam que nunca prestou. O que meu pai nunca perdoou não foi o filho que eu tive, foi o fato de eu não ter obedecido, de eu ter escolhido sozinha. Mas eu não ia recuar dessa vez. Naquela noite, sentei na beira da cama e encarei o envelope. Meu filho dormia ao meu lado, o tênis do Homem de Ferro jogado no chão, uma luzinha vermelha ainda piscando devagar. Aquela pequena faísca parecia me lembrar de que eu não podia desistir. Peguei o celular e escrevi para minha mãe. Disse que se eles quisessem o carro, podiam vir buscar, mas que eu não devia nada a ninguém. Ela visualizou, mas não respondeu. No dia seguinte, no trabalho, Lily percebeu que eu estava distante. Contei um pouco, só o necessário. Ela me ouviu em silêncio, e depois disse: Tem gente que chama isso de amor, mas é só controle. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça o dia todo. Controle. Era isso.
Meu pai sempre quis que eu me sentisse pequena o bastante para depender dele. E minha mãe? Bem, ela só fingia que não via. À noite, quando voltei para casa, Mrs. Parker estava sentada na varanda, com um olhar preocupado. Disse que um homem tinha passado lá mais cedo perguntando por mim, alto, de cabelo grisalho, dirigindo uma caminhonete preta. Meu coração gelou. Ela perguntou se estava tudo bem, e eu menti. Disse que era um conhecido antigo, mas eu sabia que não era uma visita qualquer. Tranquei a porta, abracei meu filho e fiquei ali, ouvindo ele respirar. Por um instante, pensei em ir embora de novo, mas eu cansei de fugir. Se meu pai queria guerra, ele ia ter. Peguei o mesmo envelope e escrevi no verso, com caneta azul. Eu paguei, pai. A conta foi minha vida inteira. Dobrei o papel e deixei na porta, para caso ele tivesse coragem de voltar. Na manhã seguinte, o barulho da caminhonete me acordou antes mesmo do sol nascer. Olhei pela janela e vi o carro parado em frente à casa da Mrs. Parker. Meu coração disparou. Meu filho ainda dormia, com o rosto escondido no travesseiro e o tênis do Homem de Ferro encostado na parede. Bati na porta da Sra. Parker e pedi para ela não se meter, por favor. Ela me olhou com aquele olhar de mãe que entende tudo sem precisar perguntar nada. Voltei para dentro e fiquei parada no meio da sala, esperando. Quando ele bateu, o som ecoou como um trovão. Abri a porta. Meu pai estava ali, o mesmo de sempre. Terno simples, expressão dura, olhar que misturava raiva e decepção. Ele segurava o envelope que eu tinha deixado para trás. Então é assim que você fala com seu pai agora? Ele disse seco. Fiquei em silêncio. Não queria dar a ele o prazer de me ver vacilar. Ele entrou sem pedir. Olhou ao redor, analisando cada canto como se estivesse calculando o preço da minha nova vida. Depois olhou para o quarto e viu meu filho dormindo. A expressão dele mudou. Ficou fria. Ainda usando o dinheiro da família para sustentar esse erro? Perguntou. Senti o estômago virar. Erro? Ele sempre chamava meu filho assim, desde o primeiro dia. Eu tentei manter a voz firme. Disse que aquele menino era o melhor que já aconteceu na minha vida, que ele não devia nada a ninguém. Mas meu pai só balançou a cabeça, como se eu fosse uma criança teimosa. Você não entende, Emily, ele disse. Tudo o que fiz foi para te proteger. Essa frase me desmontou por dentro. Porque eu já tinha ouvido ela antes, 7 anos atrás, quando contei que estava grávida. Ele disse a mesma coisa antes de me obrigar a terminar com o homem que eu amava. Só que o que ninguém sabia é que aquele homem não tinha sumido. Ele foi mandado embora. Por meu pai. Olhei para ele e perguntei: onde ele está? Meu pai hesitou por um segundo. Foi a primeira vez que o vi perder o controle. Depois, desviou o olhar e disse apenas: longe o bastante para não destruir mais nada. Saí de perto antes que ele me visse chorar, mas por dentro, algo se partiu de vez. A raiva que eu segurava há anos virou certeza. Eu ia descobrir o que ele tinha feito. Quando voltei para a sala, ele já tinha ido embora, mas no chão, perto da porta, havia um papel dobrado. Outro bilhete, com a caligrafia dele. Não cave o que você não pode enterrar. E foi ali que percebi. Meu pai estava escondendo algo muito pior do que eu imaginava. Passei o resto do dia com a cabeça girando. As palavras do meu pai ecoavam sem parar. Longe o bastante para não destruir mais nada. Mas destruir o quê? Eu não conseguia entender o que ele queria dizer. Enquanto meu filho brincava com o caderno e o tênis piscando, eu abri o celular e comecei a procurar qualquer coisa. Nome, cidade, pista. O nome dele. Ethan Miller, o pai do meu filho. 7 anos sem notícias. 7 anos acreditando que ele tinha simplesmente me abandonado. Mas agora, olhando para tudo, eu via que nada fazia sentido. Ethan nunca teria sumido daquele jeito. Ele era teimoso, carinhoso, e ficou radiante quando soube da gravidez. No dia seguinte, ele desapareceu. Meu pai disse que Ethan tinha fugido do compromisso. Eu chorei por meses acreditando nisso. Mas se ele mentiu sobre isso, sobre o que mais mentiu? Decidi ir até minha antiga vizinha, Mrs. Taylor, a única pessoa que ainda falava comigo na cidade. Ela morava a 2 horas dali, mas eu precisava saber. Deixei meu filho com Mrs. Parker e dirigi até lá, o coração batendo como se eu estivesse cometendo um crime. Quando Mrs. Taylor abriu a porta, levou um susto. Disse que achava que eu nunca mais voltaria. Fiquei ali na varanda e perguntei sem rodeios o que aconteceu com Ethan. Ela hesitou. Depois de um tempo, baixou a voz e contou que naquela época viu 2 homens do trabalho do meu pai indo até a casa de Ethan. Disse que ouviu gritos. E no dia seguinte, ele se mudou às pressas, dizendo que era melhor sumir por um tempo. Minha cabeça latejava.
Eu perguntei se ela sabia para onde ele tinha ido, mas ela só balançou a cabeça. Disse que meu pai passou lá depois e pediu para ela não se meter em assuntos de família. E ela nunca mais tocou no assunto. Na volta, parei o carro no acostamento. Chorei até não conseguir respirar. Meu pai destruiu a única pessoa que me amou de verdade. E depois passou anos me fazendo acreditar que eu era a culpada. Quando cheguei em casa, meu filho correu para me abraçar. Disse que Mrs. Parker o deixou assistir desenho e comer bolo. Eu forcei um sorriso, mas por dentro só pensava em uma coisa. Se meu pai foi capaz de separar a gente daquela forma, o que mais ele seria capaz de fazer para esconder a verdade? Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para o número dele. Eu vou achar o Ethan, e quando eu achar, você vai me ouvir. Enviei e joguei o telefone no sofá. Aquela foi a primeira vez em anos que não me senti pequena diante dele. Passei a semana inteira vivendo entre o medo e a esperança. Trabalhava de dia no café e, à noite, vasculhava tudo o que conseguia encontrar sobre Ethan. Velhos endereços, listas telefônicas, até perfis antigos nas redes. Nada. Era como se ele tivesse sido apagado do mapa, mas numa madrugada, algo mudou. Um perfil antigo no Facebook apareceu, parado há anos, com a última postagem marcada em outra cidade, 2 horas ao norte. O nome era o dele. A foto, mais velha, mas inconfundível. O coração disparou. Fiquei olhando para a tela, imaginando o que eu diria se o encontrasse. Como explicar 7 anos de silêncio? Como dizer que nosso filho cresceu achando que o pai o esqueceu? Na manhã seguinte, pedi folga para Lily e disse que precisava resolver algo pessoal. Ela só me abraçou e desejou boa sorte. Coloquei meu filho no banco de trás, levei o caderno e o tênis do Homem de Ferro. Ele nunca ia a lugar nenhum sem eles. E dirigimos até aquela cidade. Era pequena, com casas antigas e ruas estreitas. Parei num mercadinho e perguntei se conheciam alguém chamado Ethan Miller. A atendente franziu o senho, pensou um pouco e disse que havia um homem com esse nome que trabalhava numa oficina perto dali. Meu peito se apertou. Quando estacionei em frente à oficina, fiquei alguns minutos dentro do carro, tentando respirar. Meu filho perguntava se o Homem de Ferro morava ali, e eu só consegui rir nervosa. Desci, caminhei até a porta e vi um homem de costas, mexendo em um motor. O jeito de andar, o modo como ele coçava o pescoço, era ele. Meu corpo inteiro tremeu. Quando chamei seu nome, ele virou devagar. Por um segundo, achei que ia desmaiar. Era o mesmo rosto, só mais cansado. Ele ficou em choque, deixou cair a ferramenta e ficou me olhando como se o mundo tivesse parado. Emily, ele sussurrou. Eu não consegui responder. Só chorei. E então ele olhou para o carro, viu o menino e ficou imóvel. Eu percebi no olhar dele que entendeu tudo, sem precisar dizer uma palavra. Ficamos ali, em silêncio. 7 anos de dor e perguntas cabendo num olhar, mas o momento não durou. Minutos depois, um carro preto parou do outro lado da rua. Um homem desceu, olhou para mim e fez uma ligação. Reconheci o motorista. Era o mesmo que trabalhava com meu pai anos atrás. Ethan também percebeu. Ele me puxou para dentro da oficina e trancou a porta. Disse que meu pai nunca o deixou em paz, que o obrigou a ir embora e ameaçou destruir a família dele se tentasse me procurar. Eu mal conseguia respirar. Tudo o que eu temia era verdade. Meu pai tinha acabado com nossas vidas e ainda estava tentando fazer o mesmo de novo. Ethan olhou para mim e disse com os olhos marejados: Ele não vai parar, Emily. Ele nunca para. Eu tremia dos pés à cabeça. 7 anos sonhando com aquele reencontro, e agora tudo acontecia rápido demais. Meu filho estava no carro, distraído com o caderno e o tênis piscando, sem saber que o homem ali dentro era o pai dele. Ethan ainda me olhava como se tentasse acreditar que eu era real. Quando ele fechou a porta e trancou por dentro, senti o ar ficar pesado. Perguntei por que ele nunca me procurou. A voz dele saiu falha, como se cada palavra machucasse. Disse que tentou, que ligou, escreveu, até foi na minha casa, mas meu pai atendeu e mandou ele sumir, dizendo que eu estava seguindo em frente e que qualquer contato traria problemas sérios. Meu coração despencou. Lembrei de uma época em que meu pai sumia com as cartas que chegavam, dizendo que eram enganos. Eu era ingênua demais para perceber. E agora, tudo fazia sentido. Ele disse que eu te traí, confessei. Que você tinha ido embora porque se arrependeu. Ethan balançou a cabeça, incrédulo. Disse que o pai dele quase perdeu o emprego por causa das ameaças, e que por isso ele fugiu da cidade, mas nunca parou de me procurar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos o barulho do carro preto acelerando do lado de fora. O mesmo homem voltou, agora com outro. Ethan olhou pela janela e sussurrou: Eles estão vigiando. Senti o corpo inteiro gelar.
Ele pediu para eu pegar meu filho e ir para a casa da Mrs. Parker. Disse que precisava resolver algumas coisas antes de nos encontrar de novo. Eu não queria deixá-lo, mas ele insistiu. Aquele olhar dele dizia que ele já tinha passado por isso antes. E sabia até onde meu pai era capaz de ir. Dirigi de volta quase sem enxergar. Meu filho dormiu no caminho, com o tênis piscando de leve no banco de trás. Quando cheguei, Mrs. Parker me esperava na varanda, com expressão preocupada. Disse que um homem tinha passado ali de novo, perguntando se eu voltaria. Eu não respondi. Tranquei a porta, sentei no chão e abracei meu filho dormindo. Tudo o que eu queria era proteger aquele pequeno. O erro que virou o motivo da minha força. Horas depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem desconhecida. Você foi longe demais. Isso acaba hoje. Sem assinatura. Mas eu reconheceria aquela frieza em qualquer lugar. Meu pai estava vindo. Não dormi aquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, ouvindo o barulho do relógio da sala, contando os segundos até ele aparecer. Eu sabia que viria. Meu pai nunca ameaçava em vão. Por volta das 3 da manhã, ouvi o motor da caminhonete. As luzes atravessaram as cortinas e pintaram o quarto de vermelho. Meu filho dormia pesado, com o tênis do Homem de Ferro ao lado da cama, ainda piscando. Uma pequena coragem no meio do medo. Bati na porta da Mrs. Parker e pedi que não se envolvesse. Ela insistiu em chamar a polícia, mas eu pedi para não fazer isso ainda. Eu precisava encerrar aquilo sozinha. Quando abri a porta, ele já estava no jardim. De braços cruzados, semblante rígido, o mesmo olhar de desprezo de sempre. Mas dessa vez, eu não recuei. O que você quer, pai? Perguntei. Ele respirou fundo. Disse que eu estava destruindo o que restava da família. Que meu filho não devia carregar o nome dos Dawson. Eu ri, sem humor. Disse que o nome deles nunca foi um presente, foi uma corrente. Ele tentou se aproximar, e eu dei um passo para trás. Senti a garganta apertar, mas não deixei a voz vacilar. Perguntei por que ele fez o que fez com Ethan. Por que mentiu? Por que o mandou embora? O silêncio dele foi pior do que qualquer resposta. Até que, depois de um tempo, ele finalmente falou. Porque ele não era um de nós. De nós? Repeti. Ele era filho do homem que me roubou tudo, disse. Seu avô arruinou a minha família, e o pai dele fez o mesmo comigo. Eu não ia deixar isso se repetir. Por um momento, não consegui respirar. Então era isso. Não era sobre honra, nem sobre proteção. Era sobre vingança. Um rancor antigo, herdado e alimentado como uma praga. Olhei para ele e só senti pena. Pena de alguém que passou a vida inteira tentando controlar os outros para esconder o próprio fracasso. Você destruiu 2 gerações por um ódio que nem era seu, falei. E agora quer destruir o seu próprio neto? Ele endureceu o olhar. Aquele menino nunca devia ter nascido. Antes que eu percebesse, eu avancei. Não gritei, não chorei. Só disse, firme, ele é tudo o que há de bom em mim. E é isso que você nunca vai poder controlar. Meu pai ficou imóvel, os olhos marejando, mas o orgulho não deixou ele recuar. Virou as costas e foi embora. A caminhonete sumiu estrada abaixo, levando consigo o que restava da minha antiga vida. Fiquei parada na varanda, tremendo, até o sol começar a nascer. Meu filho acordou e veio me abraçar. Perguntou se o vovô Mal tinha ido embora. Eu só balancei a cabeça e disse que sim. Ele sorriu, calçou o tênis do Homem de Ferro e saiu correndo pelo quintal, as luzes piscando no chão. E naquele instante, eu soube. O que meu pai tentou apagar, finalmente estava livre para brilhar. Nos dias que seguiram, a casa ficou em silêncio. Um silêncio bom. Sem mensagens, sem ameaças, sem olhares de reprovação. Pela primeira vez em anos, acordei sem sentir medo do telefone vibrar. Meu filho parecia outro. Dormia melhor, ria mais. Ele passava horas desenhando no caderno, dizendo que quando crescesse ia construir armaduras de verdade, igual ao Homem de Ferro, para proteger as mamães do mundo. Eu fingia rir, mas chorava por dentro. Ele nem imaginava o quanto já tinha me protegido. Uma semana depois, Ethan apareceu na porta. Trazia o mesmo olhar cansado, mas havia algo diferente. Leveza. Disse que tinha contado tudo à mãe dele, e que ela chorou ao saber da verdade. Ela mesma confirmou que, anos atrás, recebeu ligações anônimas dizendo para manter o filho longe daquela garota Dawson. Ethan disse que não queria brigar com ninguém, só queria conhecer o filho. Fiquei parada, sem saber o que responder. Meu coração ainda doía, mas uma parte de mim sabia que aquele momento precisava acontecer. Chamei meu filho e disse, tem alguém que quer te conhecer. Ele olhou para o Ethan curioso. Ethan se abaixou, sorriu e disse apenas, oi, campeão. Meu filho olhou para os tênis piscando e respondeu tímido, você gosta do Homem de Ferro?
Ethan riu. É o meu herói favorito. Os dois ficaram ali, trocando olhares, e eu não consegui conter as lágrimas. Não era um reencontro cinematográfico, cheio de discursos. Era simples, real, e foi o suficiente. Depois que Ethan foi embora, fiquei sentada no sofá tentando processar tudo. Sabia que meu pai não ia aceitar o que aconteceu, mas, pela primeira vez, isso não me importava. Eu tinha o que ele nunca teve: paz. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado da família. Disse que meu pai tinha transferido todos os bens para o nome do meu irmão e que eu estava oficialmente fora da herança. Ri sozinha. A herança deles sempre foi veneno disfarçado de ouro. Eu não queria mais nada daquilo. Naquela noite, enquanto colocava meu filho para dormir, ele perguntou se o pai ia voltar. Disse que sim, que agora ele sabia onde a gente estava. Ele sorriu e disse: Então tá tudo certo, agora somos 3. Olhei para ele e entendi que, no fundo, ele sempre acreditou nisso, mesmo sem saber de toda a história. E naquele instante, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. As semanas seguintes pareceram um sonho calmo. Ethan começou a visitar aos fins de semana. Levava pizza, ferramentas e às vezes um brinquedo novo para o nosso filho, que agora não saía mais do lado dele. Era bonito de ver. Os dois rindo, montando coisas juntos. O tênis do Homem de Ferro piscando no meio do chão, marcando cada risada como um lembrete de que a vida podia ser leve. Eu e Ethan conversávamos pouco sobre o passado. Era como se ambos soubéssemos que, se abríssemos demais as feridas, o ar fugiria da sala. Mas aos poucos, ele começou a contar. Disse que depois das ameaças do meu pai, ele perdeu o emprego, se mudou 3 vezes e passou anos tentando provar algo que nunca precisou provar, que não era um monstro. Eu o ouvi em silêncio, tentando não deixar a culpa me engolir. Ele segurou minha mão e disse que não queria que eu me sentisse culpada, que o que importava era estarmos ali agora. E eu acreditei. Pela primeira vez em muito tempo, eu quis acreditar. Naquele fim de tarde, fomos até o parque. Nosso filho correu pelo gramado com o tênis piscando, gritando que era mais rápido que o Homem de Ferro. Ethan o filmava, rindo. Por um momento, o mundo pareceu perfeito, simples, honesto, inteiro. Mas quando voltamos para casa, algo estava diferente. A porta que eu tinha trancado estava encostada. Entrei devagar, o coração acelerando. Tudo parecia no lugar, até eu ver o envelope sobre a mesa. O mesmo papel amarelado, a mesma caligrafia que eu já conhecia bem. Você pode fugir da casa, mas não do sangue. Senti as pernas fraquejarem. Ethan pegou o bilhete e ficou mudo por alguns segundos. Disse que o carro preto estava estacionado no fim da rua quando ele chegou, e que alguém observava de longe. Eu corri até a janela, mas já era tarde. O carro tinha sumido. Meu filho entrou na sala, animado, sem entender o que acontecia. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que era só um papel bobo. Mas dentro de mim, eu sabia. Meu pai ainda não tinha desistido. Naquela noite, sentei na cama e fiquei olhando para a janela aberta. O vento frio entrava, balançando o bilhete sobre a mesa. Eu não sabia o que ele planejava, mas uma coisa era certa. Eu não ia deixar ele destruir o que sobrou da gente de novo. Segurei a mão do meu filho e, com a outra, escrevi uma mensagem para Ethan. Se ele quiser guerra, agora ele vai conhecer quem eu me tornei. Naquela madrugada, o sono simplesmente não veio. Fiquei ouvindo cada estalo da casa, cada ruído da rua, com o coração apertado e a cabeça cheia. Sabia que ele estava perto. Meu pai sempre foi assim. Não precisava aparecer para me fazer sentir cercada. Bastava um bilhete, um silêncio calculado, e eu voltava a ser a menina que tremia na frente dele. Mas dessa vez era diferente. Agora eu tinha alguém para proteger, e um motivo para não ceder nunca mais. Por volta das 4 da manhã, os faróis voltaram. A mesma caminhonete preta parou diante da casa. O som do motor desligando me fez gelar por dentro. Fui até o quarto do meu filho. Ele dormia tranquilo, abraçado ao tênis do Homem de Ferro. A luzinha piscava de leve, como se o protegendo. Beijei a testa dele e prometi, em silêncio, que ninguém mais o faria chorar. Desci e abri a porta antes que ele batesse. Meu pai estava ali, cansado, abatido, mas com o mesmo olhar duro. Ele me encarou, e por um segundo, vi algo diferente: medo. Você não entende o que está fazendo, ele disse. Está jogando o nome da família no lixo. O nome da família foi o que sempre me manteve presa. Respondi. E eu já acabei de pagar por ele. Ele avançou um passo. Disse que eu estava envergonhando todos, que aquele menino não devia carregar o sangue dele. Foi aí que percebi.
Ele não me odiava. Ele se odiava através de mim. Tudo que ele tentou controlar, tudo que destruiu, era só para não encarar o próprio fracasso. Respirei fundo e disse firme: se o seu nome vale mais que a sua própria neta, então leve-o com você. Eu não quero mais nada que venha dele. Por um instante, ele ficou em silêncio. Os olhos marejaram, mas ele não chorou. Apenas balançou a cabeça e murmurou: você sempre foi igual à sua mãe. Antes que eu pudesse responder, ele deixou um envelope no chão e voltou para a caminhonete. O motor rugiu e sumiu estrada afora. Fiquei parada, tremendo. Peguei o envelope com as mãos frias e abri. Lá dentro, só havia uma folha de papel e uma fotografia antiga. Minha mãe, jovem, sorrindo ao lado de um homem que não era meu pai. Atrás, uma frase escrita às pressas: nem tudo que carrega o sangue é o que parece. O chão pareceu sumir sob meus pés. De repente, tudo fez sentido. O ódio, o controle, o medo. Meu pai nunca me perdoou porque eu lembrava alguém que não era dele. Sentei no chão, o papel tremendo nas mãos, e entendi que aquele era o último segredo da família Dawson. Meu pai passou a vida tentando esconder uma mentira que começou antes mesmo de eu nascer. Olhei para a foto uma última vez e rasguei em silêncio. Eu não precisava mais de respostas. O que importava agora era o que eu ia construir a partir dali, livre, inteira, com meu filho e o homem que nunca desistiu da gente. Depois daquela noite, algo dentro de mim simplesmente se quebrou, mas pela primeira vez, de um jeito bom. Era como se uma corrente tivesse arrebentado. Não havia mais segredos para sustentar, nem medos para esconder. Meu pai podia continuar fingindo que controlava tudo, mas a verdade era que ele já tinha perdido o único poder que tinha sobre mim: o silêncio. Guardei o bilhete e a foto rasgada numa caixa, junto com outros pedaços da vida antiga que eu não queria mais carregar. Na manhã seguinte, liguei para Ethan e contei tudo. Ele me ouviu quieto, sem interromper. No fim, só disse: chega de correr. Vamos construir algo de verdade agora. E foi isso que fizemos. 3 meses depois, mudamos para uma casinha simples perto do parque onde nosso filho adorava brincar. Lily me ajudou a conseguir um emprego fixo no café. Ethan abriu uma pequena oficina ali perto. O mesmo cheiro de óleo e ferro que eu lembrava do dia em que o encontrei. A rotina era leve. Nosso filho acordava cedo, colocava o tênis do Homem de Ferro e saía correndo pelo quintal, gritando que estava salvando o mundo. Eu ria toda vez, porque, de certa forma, ele realmente salvou o nosso. Às vezes eu ainda sonhava com meu pai. Sonhava com a caminhonete, com os bilhetes, com a voz dele me dizendo que eu nunca seria suficiente. Mas agora, quando acordava, não sentia medo. Sentia pena, porque entendi que ele nunca soube amar sem ferir. E que, de certa forma, aquele era o castigo dele: morrer cercado pelo próprio silêncio. Num fim de tarde, estávamos os 3 sentados no parque. Ethan brincava com o menino, e eu observava com o coração leve. Nosso filho parou de correr, olhou pra gente e perguntou: mamãe, o vovô vai voltar um dia? Olhei pro chão por um momento antes de responder: talvez. Mas se voltar, não vai mais poder mandar em ninguém. Ele pensou um pouco e sorriu. Então tá tudo bem, o Homem de Ferro cuida da gente. Ethan riu, me abraçou por trás e disse baixinho: ele não tá errado. Por um instante senti que o mundo finalmente fazia sentido. Tudo o que doeu, tudo o que quebrou, serviu para me trazer exatamente ali, onde o medo acabou e o amor, simples e real, finalmente começou. O tempo passou sem barulho. As estações mudaram, e pela primeira vez em muitos anos, a vida seguiu simples, sem mensagens inesperadas, sem caminhonetes paradas na esquina, sem medo. Meu pai nunca mais apareceu. Mas de vez em quando, uma carta chegava, sem remetente. Sempre com frases curtas, quase sem sentido. Espero que você esteja bem. Pensei em vocês. Nunca respondi. Aprendi que algumas coisas a gente precisa deixar sem resposta para poder seguir. Nosso filho crescia rápido. Já lia sozinho, escrevia pequenas histórias e, mesmo com outros sapatos, guardava o tênis do Homem de Ferro com um cuidado que me emocionava. Disse que quando ficasse grande, queria ser engenheiro, para consertar coisas que os adultos quebram. E eu pensei que talvez fosse exatamente para isso que ele veio ao mundo. Um domingo, estávamos os 3 no parque, o mesmo de sempre. Ethan fazia cócegas no menino, e eu observava, sorrindo. De repente, o telefone tocou. Um número que eu reconheceria em qualquer lugar: meu pai. Por um momento, o velho medo voltou. Pequeno, distante, mas ainda vivo em algum canto da memória. Respirei fundo e atendi. A voz dele estava diferente. Cansada. Disse que estava doente e que queria ver o neto.
Fiquei em silêncio. Ele esperou. Depois perguntou, num tom quase humano: Você me odeia? Demorei para responder. E então, sem raiva, só com uma paz estranha, falei: Não, eu só não te pertenço mais. Ele chorou baixinho do outro lado da linha. Eu também, mas foi um choro limpo, como se algo finalmente se fechasse dentro de mim. Quando desliguei, Ethan perguntou se estava tudo bem. Disse que sim, e era verdade. Naquele dia, voltando para casa, vi meu filho correndo na frente, o tênis do Homem de Ferro piscando com cada passo. E pensei em tudo que aquele pequeno símbolo carregava: coragem, inocência, resistência. Ele não fazia ideia, mas aquelas luzinhas tinham me guiado nos dias mais escuros da minha vida. Parei por um instante para observar. O sol batia nas luzes vermelhas e douradas dos tênis, e por um segundo, o mundo pareceu inteiro, sem passado, sem dívida, sem medo. Apenas eu, meu filho e o homem que ficou. O que restou foi leve. E pela primeira vez, eu entendi o que era liberdade.